Olá, você está no canal do Saião, onde não falta informação, cultura, história, línguas antigas, interpretação da Bíblia, espiritualidade, religião e muita coisa para uma boa conversa, uma boa discussão e um entendimento daquilo que envolve a nossa caminhada nesse mundo de mistérios e de tanta questão. Pois é, hoje o nosso assunto, o nosso tema vai ser a lei e os profetas duraram até João. Esses dias alguém me perguntou, Saião, como é que se traduz mesmo, esse texto de Lucas 16, porque as diversas versões aí trazem traduções diferentes, o que aparece no original? Até porque, quando a gente diz, a lei e os profetas duraram até João, o que exatamente a gente está dizendo? A lei e os profetas, aquilo que se dizia em hebraico Torá e Neviim, que a gente vai olhar e é uma referência ao conteúdo de toda a Bíblia hebraica, de todo o Antigo Testamento. E quando a gente ouve uma frase como essa, nós podemos aí ir para diversos caminhos de interpretação. Por exemplo, a lei e os profetas terminam ali quando chega João. Isso poderia levar alguém a entender que nós não precisamos absolutamente de nada que diga respeito à Bíblia hebraica, ou seja, ao Primeiro Testamento, ou mais comumente conhecido como o Antigo Testamento. Quer dizer que a palavra divina vem daí para frente, porque aquilo que estava lá não tem qualquer valor. Nós teremos uma mudança no cânon do que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. E claro, não é esse o sentido. A outra possibilidade, a outra ideia, era entender que a lei e os profetas, como diz essa tradução, duraram até João, quer dizer que ela tem uma importância, uma pertinência, que vai até João, ainda que faça parte do cânon sagrado, não tem mais relevância, aplicação ou uso para a comunidade da fé depois de João Batista. Ou poderia até mesmo alguém pensar assim, olha, esse Antigo Testamento serve apenas de base para o que vai aparecer no Novo Testamento. Nós temos uma relação de total descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Mas outras versões trazem traduções diferentes. E como é que é isso e por que isso é assim? Então vamos começar a falar sobre esse assunto. E eu vou aqui pegar, por exemplo, uma versão mais antiga, que é a famosa versão Almeida Corrigida. E a Almeida Corrigida, ela vai dizer exatamente isso. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Ou seja, a ideia que aparece aqui é que duraram até João. Essa mesma tradução que aparece aqui, a gente vai encontrar paralelos bastante semelhantes em outras versões também. Veja, por exemplo, estou com uma versão aqui católica, a famosa Bíblia do Peregrino, publicado pela editora Paulus. Curiosamente, ela tem uma tradução muito igual. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí anuncia-se a boa notícia do reinado de Deus e todos querem forçar o acesso, ou usam de força para entrar nele. Então é curioso que a versão corrigida e a versão da Bíblia do Peregrino têm exatamente, vamos dizer, a mesma versão. É interessante a gente continuar observando as coisas nesse sentido, porque eu vou mencionar aqui a nova Almeida atualizada. E é interessante que a nova Almeida atualizada também tem uma tradução semelhante. A lei e os profetas duraram até João. Está vendo? É a mesma expressão. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Então, é curioso até porque o texto continua e diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que passar
qualquer detalhe da lei, né, reforçando a importância aí da lei e dos profetas. Mas é muito interessante que a gente observa, né, a Nova Almeida atualizada, a versão peregrino católica, a corrigida mais antiga, traduzem igual. Agora, o que chama a atenção é que nós vamos encontrar algo que muda um pouco, mas não muda exatamente o que está sendo dito em termos de essência. Então, quando a gente pega a Almeida e Atualizada, a Almeida Atualizada é uma versão importante, porque historicamente ela tem sido usada, né, por muitas denominações. Então, grupos como religiosos variados, né, nós temos aí presbiterianos, alguns pentecostais, batistas, adventistas, até mesmo algumas igrejas como a Igreja Universal e outros grupos têm historicamente utilizado bastante a revista atualizada. Antes, né, dessa nova atualização aí, chamada Nova Almeida Atualizada. E nesse texto nós temos o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. É interessante que o sentido que a Atualizada nos dá aqui, de vigoraram, é basicamente muito próximo do que duraram até João. Eu fiz parte, como coordenador geral, do projeto da nova versão internacional em português. E é interessante porque, num primeiro momento, e isso chama atenção, né, não foi escolha do professor Saião, foi uma decisão da comissão por votação. Eles seguiram, né, a tradição tão escolhida pela grande maioria das comunidades religiosas de tradição conhecidas, né, o que seguiu a atualizada, que era exatamente escolher o termo vigoraram até João. E é curioso porque a New International Version, a NIV, a versão que inspirou a NVI em português, tem um enfoque diferente. Diz o texto: The law and the prophets were proclaimed until John. Ou seja, a lei e os profetas foram proclamados até João. Então, nesse sentido, a versão foi diferente. Então, depois do primeiro momento, né, quando a comissão olhou novamente o texto, né, foi uma questão a ser discutida até que se tivesse uma versão final, é interessante ver a nova versão internacional, diz, né, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quando a gente olha para o texto, a gente claramente entende que é impossível que a lei e os profetas estejam sendo considerados aqui numa situação de algum modo inferior. Até porque, né, está sendo feita uma conexão entre a lei e os profetas e falando da chegada do reino de Deus e dessas boas novas que estão sendo proclamadas. E o texto prossegue dizendo que é mais fácil desaparecer, né, os céus e a terra do que cair da lei o menor traço. Então a gente observa a força. Então a pergunta que se levanta: o que é que o texto de fato está dizendo? Curiosamente, olha que coisa interessante, eu tenho aqui uma Bíblia em Esperanto, a famosa língua desenvolvida por Lázaro Luiz Zamenhof, né, que vai dizer La lei kai la profeto estis Johannum, ou seja, a lei e os profetas foram até João. Então é interessante que aqui você tem um verbo de ligação, né? Por quê? Porque chama a atenção é que, olhando para o grego, veja só o que a gente vai encontrar no texto original. Nesse texto original, o que nós vemos é o seguinte: o texto diz lá, honomos kai hoi prophetai heos ioanno. E aí depois, apotote rebasileia tu theu evangelizetai, kai pas eis auten biazetai. Ou seja, a lei e os profetas, atenção, até João.
Veja que no texto grego não existe nenhum verbo aqui. Simplesmente a lei e os profetas até João. Que coisa curiosa. Aí a gente precisa aqui entender, para todos que querem estudar a Bíblia de verdade, que querem conhecer as coisas como elas são, que não houve qualquer coisa por aí sem uma análise mais detida e avaliadora, a gente vai perceber que como é que a gente lida com o texto quando não tem verbo. Então, algumas versões mais literalistas simplesmente colocam a lei e os profetas até João. E aí vem a discussão, o que isso de fato significa. Como, olhando para o próprio texto bíblico, quando o texto diz evangelizetai, que tem a ideia de proclamação, que tem a ideia de anúncio, né? É por causa dele que, num certo sentido, com bastante razão, diversas versões colocaram anunciar, proclamar e especialmente profetizar, ou seja, a lei e os profetas, eles têm falado, né, têm anunciado, proclamado a mensagem divina até João. E é interessante ver isso porque nós vamos descobrir coisas assim que chamam a nossa atenção. Quer ver que coisa curiosa? Quando a gente pega a antiga versão da tradução da Bíblia de Lutero, Lutero, estou lendo aqui a versão já de 1912, mas que mantém muito a essência da chamada Luther-Übersetzung. Então o texto diz assim: Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Ou seja, a lei e os profetas, eles que anunciaram, proclamaram até chegar a João. Então é interessante isso porque nós temos essa mensagem nitidamente colocada aqui para nos mostrar que essa questão ela é feita, dos tempos antigos. Anunciar, proclamar, profetizar é a tradução já muito antiga usada, por exemplo, na Bíblia de Lutero. Mas a gente levanta essa questão por quê? Porque a interpretação, o entendimento do texto, e no caso aqui é muito, vamos dizer, muito delicada a situação, porque como eu mencionei, ou a pessoa diz, o Antigo Testamento não é mais Escritura, o Antigo Testamento não tem nenhuma aplicabilidade para nós, ou o que o texto está querendo dizer aqui, com essa omissão do verbo, é alguma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção. E quando a gente vê na sequência, no verso 17, essa ênfase de que a lei não pode, nada, nenhum menor traço vai cair, a gente vai perceber que o texto está, na verdade, valorizando a lei e os profetas. Por isso, a gente então começa a olhar que tipo de proposta é aquela que faz mais sentido. Eu estou vendo aqui, curiosamente, eu esperaria, uma versão talvez assim mais claramente favorecedora, dessa realidade, da gente poder compreender a coisa de maneira melhor, a nova tradução da linguagem de hoje, mas que surpresa, ela vai dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João. Então, parece de fato que estabelece essa relação de distanciamento e ruptura. Mas será que isso tem alguma chance de fazer sentido? Então veja só que coisa interessante. Algumas versões, ainda que o profetizar ou proclamar não seja uma boa tradução, e a gente entende isso, alguns linguistas falam que poderia ser uma forma elíptica, ou seja, de não colocar o verbo que ele vai aparecer ali, então seria uma maneira de dizer isso, é uma possibilidade, mas algumas versões, no meu entender, vão um pouco mais longe e talvez chegando mais próximo do que está por trás do texto. Então parece que essa ideia de que a lei e os profetas estão nessa condição de ter sido guia de vocês e agora vocês vão ter uma ampliação desse horizonte faz muito sentido. Por incrível que pareça, uma versão que parece de fato ter atingido aquilo que eu poderia dizer que capta muito
bem o que está envolvido nessa passagem que é tão interessante, que pode nos levar, né, a caminhos meio confusos, né? E aí, nesse sentido, a gente sempre presta atenção, porque às vezes uma tradução pode ser feita exclusivamente a partir da direção de um determinado foco teológico, mais do que por razões linguísticas, e aí a coisa fica difícil. Por incrível que pareça, eu achei surpreendente, muito adequado, o que fez a versão A Mensagem nessa tradução. Olha como é que a coisa ficou nítida. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em João. Ou seja, elas foram, né, proclamadas até esse ponto que é um clímax, que exatamente mostra essa transição para a chegada das boas notícias do reino. Agora é a hora do reino de Deus. As boas notícias para homens e mulheres. O céu pode se desintegrar e a terra se dissolver, mas nenhuma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Então, a gente compreende esse sentido com mais clareza. Então, o que a gente pode dizer? De fato, não dá para fazer uma tradução literal, a lei e os profetas até João, porque ninguém vai entender nada. Não faz sentido a ideia de durar e vigorar, como tem sido a tradição de diversas versões em fala portuguesa. É razoável a ideia de que a lei e os profetas proclamaram ou profetizaram até João, mas faz mais sentido essa ideia de que nós chegamos num ápice, num momento de clímax, quando o reino é anunciado por João, trazendo assim, né, o encaixe perfeito com aquilo que tinha sido proclamado até então na lei e nos profetas. Esse é o canal do Saião, onde tem todo tipo de informação e até mesmo de tradução. Então, seja mais do que bem-vindo e não se esqueça, curta o nosso canal, aperte o sininho, divulgue esse conteúdo, ele é absolutamente free, sem qualquer custo, e você pode aí divulgar para os seus amigos e ficar aí em sintonia com bastante atenção, porque sempre vem uma boa explicação com o amigo Saião.